Cara, eu vou te perguntar uma coisa que é uma dúvida minha. E não se sinta ofendido porque não tem nada a ver com você, tá? Sem problema. Quando você fala de um Estado forte, você tem que entender que o Estado é um ente. Mas ele, apesar de ser, né, vamos pensar assim, intocável e tudo mais, são pessoas que vão administrar esse poder. E lembrando que a nossa origem, né, que do pessoal que veio pra cá era agressivo e Branco, violento, mata índio. Isso, e tudo mais, e foram eles que dominaram, e você já me falou que os que têm mais oportunidade é que estão na maioria lá dentro dessas casas. Você acha que se a gente der força para esse Estado, e são essas pessoas que estão lá dentro, a gente não está fortalecendo ainda mais uma força do mal? Lembrando, Darth Vader, Star Wars. Lembrando isso, entendeu? Que as pessoas que estão lá são poderosas e nem sempre são as melhores. E quando você fortalece o Estado, ele vai ser gerido por essas pessoas. Olha, eu penso que nós evoluímos muito com a imaginação. Tudo que nós criamos foi Homo sapiens imagina e cria e faz. Se você imaginar coisa ruim, você vai pro lado ruim. Você tem que imaginar coisas boas e brigar por coisas boas. E quando eu falo coisas boas, eu posso ter material, casa, vaga na universidade, vaga em escola, vaga em escola, você ter alimentação nas escolas, você ter infraestrutura nos bairros pobres. Eu tenho para mim que nós estamos permanentemente em disputa. Não é só no Estado. Eu acho que numa família tem disputa, numa cidade tem disputa, num grupo de jogador de futebol tem disputa. Acho que, não sei se é da natureza humana ou se nós ficamos assim. Um Estado é um ente em disputa permanente. Por isso que nós temos que ser contra Estados totalitários. Quando falo Estado forte, não estou falando como Estado nazista e nem um Estado stalinista. Que matam os opositores, que tem uma visão única e impõe o que você quer. Eu sou petista, não é à toa. Eu penso que o Lula está compondo com a Simone Tebet, que é uma liberal, fazendeira, que tem uma visão muito liberal. E ele bota o Haddad, que também não tem nada de socialista, mas que é um Estado social. E quando você vê as manifestações... Acho que ninguém acredita que no STF tem algum socialista. Não penso que tem. Então eu acho que o Lula está chamando todas as forças para garantir liberdade, desde que não seja para acabar com a liberdade. Não tem sentido você permitir que alguém defenda um Estado autoritário. Então, não sendo nesse campo, sendo só no campo das ideias, você tem que permitir que as forças disputem. E qual que é o horizonte de quem é de esquerda? É mais igualdade. E, geralmente quem é de direita quer mais liberdade. E eu penso que é a correlação de forças que vai dar esse equilíbrio. E eu quero convidar vocês para conhecer lá em Uberlândia as cozinhas comunitárias. Quando você vai pro campo, ninguém é a favor de criança passar fome. Não, ninguém. Ninguém. Se for um humano... Acho que isso aí é unânime. Não pode mesmo. Esse é unânime. Ninguém quer ver criança passando fome. E ninguém quer pessoa sem casa. Unânime também. Todo mundo tem lugar para morar. Eu penso que se a gente pensar em alguns valores que são de liberais e são de quem é mais social, é possível avançar. Então, eu acho que é possível avançar. Que a gente já errou demais em cima disso daí e quer continuar errando, sabe? Já que você falou na cozinha comunitária, eu te falei que eu tinha uma opinião sobre isso e ela começou a mudar recentemente. Cara, é muito nobre você poder dar comida para quem tá passando fome. É nobre. Mas se você for analisar num contexto maior, essas pessoas não estão precisando de comida. As pessoas estão precisando de oportunidade. É isso que elas estão precisando. E aí, às vezes você dá comida para essas pessoas que você acha que você está ajudando. É muito sério isso aí, você está atrapalhando, cara. E eu vou te falar onde que mudou minha ideia disso aí. São Paulo. A gente vai todo final de semana para gravar podcast em São Paulo. Lá em São Paulo você não passa fome. Lá em São Paulo é R$1 o almoço no centro da cidade. Com R$1 você consegue almoçar muito bem, comida nutricionista, balanceada, tudo. Com 50 centavos, café da manhã.
um café da manhã muito bom também. Ou seja, com 1,50 você come. Eu achava isso maravilhoso. Falava, pô, tem que ter em todo lugar. Isso tem que ter em todo lugar. Tem que ter na minha cidade, que se estiver na minha cidade ninguém vai passar fome. Aí a gente você vai comer lá, tô brincando. Aí a gente vai conversando com as pessoas próximas. Que vivem aquela realidade. O que tá acontecendo? Você entra no centro de São Paulo, tá todo mundo com medo. Todo mundo com medo de ser roubado, de ser assaltado, de ser furtado, porque acontece. Eu já fui furtado lá. Recentemente um convidado nosso foi furtado lá também, essa semana. Acontece, né? Você vê um centro lindo, maravilhoso, abandonado. Abandonado, porque as pessoas têm medo de ir lá. Você vê trabalhadores que não vão lá. Uber que não vai lá, carro que não vai lá. Entregador. Um lugar que poderia ser um lugar de turismo da cidade. Econômica, né? tudo. Você vê imóveis e comércios, os caras rastejando para sobreviver por falta de cliente. A realidade poderia ser totalmente diferente. Poderia ter gente vindo de fora do Brasil para ir lá e gastar dinheiro lá porque o lugar merece. O lugar é bonito. Mas o que acontece? Essas pessoas que estão ganhando almoço lá por R$1, café da manhã por 50 centavos, elas não saem de lá. Elas não saem de lá. Elas ficam lá o tempo todo. Esperando a hora de almoçar, esperando a hora de tomar um café da manhã. E a hora que não tem essas refeições, elas estão lá deitadas, esperando a hora da refeição acontecer. E deu uma bobeira, deu alguma coisa, essas pessoas vão lá e cometem o furto. Essas pessoas vão lá e roubam alguém. Entendeu? Então, assim, você tá ajudando, mas ao mesmo tempo você tá causando um problema. É difícil concordar com você, ainda mais misturando os assuntos. O centro de São Paulo, ele tá abandonado, não é exatamente por conta das políticas de doação de alimento, até porque isso não é nessa proporção, mais na pandemia. Tem política pública também envolvida, lógico. Sim, não, mas assim, você for pegar os prédios abandonados de São Paulo, é gente que deve banco, que deve a Receita Federal, é inventário que não se resolve. Lá, em Uberlândia tem muito isso também. As coisas ficam abandonadas por questões diversas. E o crime não necessariamente é feito por gente que está passando fome. Parte das pessoas que cometem crimes violentos tem muito dinheiro. A gente não chegou a falar no ponto de ocupação, né? Estava falando só dessa questão de alimentação naquele local, né? Mas já que você falou nesse assunto também, é lógico que eu acho que não são todos os casos, mas eu vou te dar um exemplo próximo da gente, tá? Eu tenho um amigo que mora em Uberlândia, a mãe e o pai moravam em São Paulo, morreram, faleceram, são bem velhos e tal. E essa casa tava lá, parada lá. Mas estava em dia com a prefeitura. IPTU pago, tudo pago. Invadiram a casa. Tudo pago, não tinha nada atrasado. Desmancharam a casa todinha. O que era uma sala gigante, fizeram 6 lugares. Começaram a alugar para famílias, para o pessoal morar lá. Na primeira tentativa de desocupar o local, chamaram a polícia, tudo, encheram lá de criança. Aí a polícia preferiu não entrar e não saiu do lugar. Ficou invadido lá 1 ano, lá, até ele dar conta de tirar. Só deu conta de tirar porque estava em dia. Ele não estava devendo nada, ele estava em dia com o Estado. E por esse motivo conseguiram desocupar lá. Mas a hora que desocupou, dizia que dava até dó de entrar no imóvel, que o imóvel estava todo acabado. E antes deles conseguirem a desocupação, estava rolando uma negociação. Porque os caras estavam lá, sabia que ia ser desocupado, e eles começaram a falar, eu saio, mas eu preciso de tanto. Né? E aí rolou uma negociação para que eles saíssem desse lugar. Então, escutando isso aí, eu acho assim, que com certeza isso aí não deve ser em todos os casos, mas casos assim acabam tirando a legitimação do movimento. Descredibilizar, né? O cara, eu entendo. Né? E as mesmas pessoas que cuidam de assentamento, de movimento, que tem legitimidade, tinha que estar atuando nesses casos, sabe? Tipo assim, não, aqui não. Vocês não vão tirar a credibilidade do nosso movimento.
Porque eu acho assim que terra que não tem produtividade, né, ela tem que ser destinada para ter produção. Né? Eu concordo com um lugar que tá abandonado, que não sei por qual motivo, tá parado ali, tem que fazer alguma coisa nesse lugar. Aqui na cidade mesmo, aqui na cidade você vê vários terrenos, lotes, que estão parados e nada acontece com aquilo ali, e você vê que tá até atrapalhando, né, o desenvolvimento naquele local. Não faz sentido aquilo lá tá parado. Tem prédios aqui em Araguari, eu já até conversei com o Robertinho, a gente já viu alguns prédios que por mim eu tava lá dentro há anos, alugando, pagando aluguel, pagando IPTU, tudo, mas nada acontece. O negócio tá abandonado lá tem 30, 40 anos. Não sei porque a justiça não desenrola, não sei qual é o motivo. Então, tem que ter tem que ser balanceado isso aí, sabe? Em algum momento, eu acho. Então, Rodrigo, eu vou falar sobre qual tipo de propriedade ela é, para mim, é legítima ocupação. Tá. Mas antes de dizer que sim, eu acho que as cozinhas comunitárias e você cuidar do povo mais pobre é só um pedaço das tarefas que a gente tem. Aliás, isso não devia nem ser de ONG. O Estado não devia permitir que ninguém passe fome. Agora, as pessoas que vão para uma fila debaixo do sol, elas estão precisando de outro, além de mais do que oportunidade, atendimento psicológico, tem que ter um assistente social, porque assim, tem muita gente que, a vida é dura para todo mundo, não sei para você, assim, a vida é muito difícil psicologicamente, dar sentido para sua vida, ter força para você levantar outro dia, é muito difícil. Se para nós é difícil, você imagina para quem foi violentado pelo pai, violentada pela mãe, que os meninos estão fora da escola, que a mulher, a mãe solo que está numa casa ali de favor. As coisas são, a vida é muito dura. Então essas pessoas que estão no centro de São Paulo cometendo pequenos furtos, elas têm que ter a compaixão nossa. Agora, se eu negar até comida, eu vou querer que esse povo vai para onde? Então eu acho que a gente está concorrendo com crime, com vício, com outras coisas, nós precisamos cuidar e pressionar para que outras organizações façam a parte dele. Eu concordo, tem que cuidar. Mas eu acredito, a gente até conversou nesse dia, tem que cuidar não naquele local. Porque ali tá dando prejuízo naquele lugar ali, ó. E tá dando um prejuízo tão grande que se o pessoal lá se mobilizar e falar assim, ó, não, vamos bancar isso aqui. Vamos tirar esse pessoal daqui, vamos dar dignidade para eles em outro lugar. Às vezes o Estado intervir também e ajudar. O simples fato do comércio local fazer alguma coisa, sem precisar do Estado, hein? Sem precisar do Estado. O comércio local juntar e falar, ó, vamos tirar esse pessoal daqui, vamos colocar em outro lugar, onde a gente consegue dar dignidade para eles, consegue dar alimentação, consegue dar saúde mental, saúde de tudo, tratamento, escola, e tira aquele pessoal dali daquele lugar, aí sim, aquele lugar vai começar a dar dinheiro suficiente para bancar aquilo ali e ainda sobrar para esse pessoal. Só que ao mesmo tempo, isso é complicado, né? Eu vejo que tem pessoas que não querem que isso aconteça. Pessoas que vivem de ajudar aquelas pessoas ali, que ganham dinheiro com aquilo ali e que elas não querem que aquilo lá mude, que aquela situação mude. É um problema que é cuidado, mas ele sempre tem que ser um problema. Ele nunca vai poder deixar de ser um problema. Porque muita gente vive desse problema. Isso é complicado, assim, no meu entender. Se você é cristão, eu acho que a solidariedade, a tentativa de transformar permanente. Jesus em que foi crucificado. Moisés tirou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, tirou o povo da escravidão, falava com Deus e o povo só pau nele e as coisas não se resolveram. O fato de você fazer o bem e não ver uma solução definitiva não significa que você está errado. Quem está menos errado é o padre que está doando a comida ali, ou quem está doando. A sociedade está podre, o povo está dormindo no meio da rua, as crianças estão sem oportunidade. Eu acho que dizer que o que está errado é a doação não é o melhor jeito de resolver. Se tiver uma associação de comerciantes que tem uma proposta melhor, aí você vai construindo. Agora não para de dar comida que resolve. Não para, não vai resolver. Entendeu? Sim. O problema é complexo. Mas é complexo. Muito. Mas eu acho que o Cabeleira queria deixar assim o ponto de vista dele, acho que às vezes não ficou claro, é o seguinte, que não é justificável você tentar trazer um benefício para uma pessoa causando para outra uma dificuldade igual.
Sabe? Você não está ajudando você está trazendo mais pessoas para a mesma dificuldade. Você entendeu? Entendi. Nesse contexto lá, você não está ajudando essas pessoas. Você está trazendo um monte de gente que não vivia essa dificuldade para junto dessas. Você não está subindo ela, você está nivelando todo mundo para baixo. Né? Você está tirando a oportunidade dos poucos que tem, que a gente sabe que não é fácil. Apesar de que tem um cara que tem uma padaria e tal. Não é fácil, a gente sabe. Não é fácil você vencer aqui, trabalhando honestamente. Né? Então, os caras que têm um pouco de oportunidade de você tirar isso deles para compensar uma outra realidade. Sabe? Não é também, eu acho que, justo, e como cristão é que eu falo isso, né? Procurando justiça para todas as partes. Por isso que o desafio é você ver o problema e tentar resolver conjuntamente. Eu acho que a doação, o doar não é o problema.